Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo. Hoje vamos tratar sobre o artigo 315 do Código Penal, no qual ele fala sobre o emprego irregular de verbas ou rendas públicas. Vamos fazer algumas ponderações, alguns apontamentos sobre o referido artigo e inicialmente irei ler o caput e vamos dar prosseguimento aos tópicos e apontamentos, certo? Artigo 315. Dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa da estabelecida em lei. Pena: detenção de 1 a 3 meses ou multa. Primeiramente, quando a gente vai estudar, quando a gente vai analisar um artigo, a gente se pergunta qual que é o bem jurídico tutelado, certo? E neste caso, o bem jurídico tutelado é a administração pública dentro do seu interesse patrimonial e moral. Mas basicamente o que seria isso? Seria o uso irregular, né? Seria a forma irregular do uso dos recursos públicos. Alguns doutrinadores eles trazem um artigo semelhante a esse por ter o mesmo bem jurídico tutelado, que é o artigo 312 do Código Penal, que é sobre o peculato doloso, que basicamente, de uma forma bem simplória explicando, seria o funcionário público que usa, né, que faz o desvio do bem móvel que pertence à administração pública, dando a ele uma finalidade, né, uma atribuição diversa. Em relação ao sujeito ativo, o delito poderá ser classificado como próprio, pois somente poderá ser praticado por funcionário público. Em alusão a isso, cabe à ação vai exteriorizar que é imprescindível que entre esse funcionário haja o poder de gestão relativo às verbas ou rendas públicas, assumindo assim a responsabilidade pelo emprego em harmonia com as imposições legais. Vale salientar ainda que no tocante do sujeito ativo, tratando-se de prefeito, haverá crime específico, que receberá como pena detenção de 3 meses a 3 anos. E também, quando tratar-se de responsáveis pela administração de verbas ou rendas públicas em entidades paraestatais, esses também poderão configurar-se como sujeito ativo do crime. Já em relação ao sujeito passivo do delito, o mesmo será o Estado e, de forma secundária, a pessoa física ou jurídica que, por acaso, vier a ser prejudicada com a prática do delito. Quanto à ação penal, ela será pública e incondicionada, ou seja, será promovida pelo Ministério Público, que não dependerá da manifestação de vontade de terceiro ou de outro interessado. Quanto à consumação, o delito se consuma quando o agente público dá uma destinação diversa do que é estabelecido em lei às verbas públicas, e por se tratar de um crime plurissubsistente, é cabível a tentativa. Quanto à conduta, ela pode ser tanto comissiva como omissiva imprópria, que é aquela que ocorre quando o agente devia e podia agir de modo tal que o resultado fosse evitado. O elemento subjetivo do tipo é o dolo construído pela vontade livre e consciência atual de empregar verbas públicas para fins diversos daquele previsto em lei. Vale ressaltar que não há previsão legal para punir o crime na modalidade culposa. Uma diferenciação importante a se fazer é a do crime de peculato para o artigo 315. O peculato é um crime de subtração ou desvio de dinheiro público por abuso de confiança para proveito próprio ou de terceiro. As causas de aumento de pena majorante são uma circunstância prevista no Código Penal que pode aumentar a pena e cuja incidência se dará na terceira fase do cálculo da pena, conforme o modelo trifásico adotado pela Lei Penal Brasileira, utilizada após já fixada a pena base para incrementar a punição. Os limites da pena base já foram estabelecidos, o que se faz é utilizá-los para, com um cálculo simples, majorar a pena. Como um exemplo simples, a pena será aumentada da terceira parte quando os autores dos crimes previstos forem ocupantes de cargos em comissão de função de direção ou assessoramento de órgãos da administração direta, sociedade de economia mista, empresa pública ou fundação instituída pelo poder público. O emprego irregular de verbas públicas é uma infração de menor potencial ofensivo, por isso é de competência do Juizado Especial Criminal, pois o máximo da pena privativa de liberdade combinada é inferior a 2 anos. Assim é cabível a transação penal e seu processo e julgamento submetem-se ao rito sumaríssimo, nos moldes da Lei 9.099 de 95.